E aí, estamos em 1990 e muita coisa está acontecendo. A reunificação da Alemanha, a estreia da MTV, a moda da estampa, o título do Corinthians, a posse do pior presidente do Brasil e, infelizmente, a despedida de Cazuza. Contudo, na terra do Tio Sam, as coisas iam de mal a pior. Uma aranha da Venezuela está aterrorizando uma cidadezinha do interior, causando inúmeras vítimas. Dirigido por Frank Marshall e estrelando Jeff Daniels e John Goodman e outras celebridades, hoje vou resumir Aracnofobia. O Dr. James Arterton, especialista em insetos, aranhas e novas espécies, sob o comando de uma equipe, cria uma expedição na Venezuela para explorar as tepui. Em busca de novas espécies, se aventurando nos sumidouros junto de um fotógrafo especialista em futebol. Qual a sua especialidade, man? Futebol. E um guia turístico que não é guia. Não vou. O guia, que por sinal deve ter sido bem mal pago, decide não descer até o local do sumidouro, deixando no ar uma cara de que vai dar merda essa exploração. Já avisei que vai dar merda isso. Sem o equipamento EPI, James, com sua bazuca pulverizadora, erradica todos os insetos e aracnídeos, fazendo a coleta dos mesmos e descobrindo uma nova espécie de aranha, segundo ele, milenar. No trajeto até o acampamento, uma das aranhas com um salto olímpico entra na bolsa de Melin. Suando que nem tampa de marmita, decide tirar um cochilo, o que não é aconselhável para alguém nesse estado. Bom, ele acaba se tornando um prato cheio e a primeira vítima da nossa aracnídeo. Sem ter ideia da causa da morte e sem examinar ou fazer autópsia nenhuma, o que evitaria o grande transtorno que vem pela frente, eles dão a morte por questões naturais, uma vez que Melin se queixava de febre. Fiquei detido em Caracas por um tempo com febre. Pra falar a verdade, ainda não fiquei muito bom. A aranha embarca junto com o corpo de Melin e vai direto para a terra do Tio Sam, mais precisamente na pequena cidade de Canaima. Na casa funerária, os pais de Melin é comunicado sobre a impossibilidade do enterro convencional, devido à situação do corpo que parecia estar sugado. Ai, que delícia! A aranha consegue escapar, passando despercebida e ainda por cima pegando carona num corvo, que tenta jantá-la. Mas quem vira a refeição mesmo é o corvo. Naquele dia, o Dr. Ross está chegando de viagem com sua esposa Molly, que era um acionista de São Francisco, que deixou seu emprego para viver em Canaima, junto com seu marido Ross, que vem com a tarefa de substituir o Dr. Metcalf, que vai se aposentar. Como todo bom bebedor de vinho, está preocupado com a integridade do seu Chateau Margaux, ele que tem pavor de aranha. Dentro da casa, em plena bagunça, as crianças encontram uma aranha, na qual Molly a leva para dentro do celeiro para não matar. Ali, as duas aranhas acabam cruzando e criando uma nova espécie mortal. No dia seguinte, após se apresentar no consultório do Dr. Metcalf, Ross descobre que ele havia desistido da aposentadoria. Isso causa um problemão na vida de Ross, que contava com esse emprego e seus respectivos pacientes que herdaria de Metcalf. Na saída, ele é abordado pelo xerife Lloyd, o que torna bem sugestivo esse nome. Tem lugar para mais um se ainda tiver afim de braço. Onde é que você arranjou isso? Ele é multado, mas a multa é rasgada pela professora Margaret, que é vizinha de Ross. Desempregado, numa cidade pequena, uma clínica alugada e sem pacientes, ela acaba se tornando sua primeira paciente, que na clínica, no exame de rotina, não apresenta nada de errado, que suspende os medicamentos de hipertensão por não ser necessário. Margaret, para agradecer, tem a brilhante ideia de dar uma festa a fim de promover o Dr. Ross na cidade. No celeiro, Molly fica entusiasmada com a teia que ela pensa ser da aranha que havia deixado lá. Ela tira uma foto que mais tarde mostra para o Ross, que fica assustado e explica seu trauma, que na infância, quando uma aranha invadiu seu berço, o fez ficar paralisado. Desde então, ele adquiriu esse trauma por arácnidos. Encorajado pela Molly, ele vai até o celeiro testar seus limites. Encarando a teia, ele acaba se desequilibrando e caindo. Com uma bolsa de ovos gigante, a aranha está criando um exército. É impressionante, né? No dia seguinte, que é o dia da festa de Ross, preparada por Margaret, que não poupou ninguém chamando toda a cidade, então descobrimos que a família de Melin está na festa. Aos prantos, sua mãe não consegue entender a causa da morte prematura do seu filho. Ross tenta divulgar seu trabalho com os convidados, mas é interferido por Metcalf, que não quer dar chance pro azar. Resumindo, a festa não adiantou de nada para a popularidade de Ross.
Sob o comando da rainha, as aranhas aproveitam a festa para se reposicionarem na cidade. Anoitece, com o término da festa, já próximo ao horário de dormir, Margaret comete o erro de colocar para fora o felino que poderia salvá-la, fazendo dela a próxima vítima. No dia seguinte, após vários telefonemas para agradecer a festa e ninguém atender, Ross vai até a casa de Margaret e lá descobre que perdeu sua única paciente. Que merda, hein? O Dr. Metcalf é chamado e ele atesta que a morte é uma parada cardíaca, mas Ross contesta, ao anunciar que havia suspendido os medicamentos devido aos exames constar uma saúde perfeita. Com isso, Ross sugere uma autópsia, mas por motivos cristãos, o Dr. Metcalf rejeita o pedido, o incriminando. No enterro de Margaret, o técnico de futebol convida Ross para dar uma passadinha na escola, após saber que ela era a única paciente dele. Delbert, que é o detetizador da cidade, vai até a casa de Ross, verificar se há sinais de cupins, após ele descobrir que as madeiras da sua casa estavam todas podres. Porém, lá ele não descobre nada. Segundo ele, a causa disso seria a péssima qualidade da madeira da casa. Na escola, Ross analisa a saúde dos atletas e nada de errado é encontrado. Se depender de doença para ganhar dinheiro, pode esquecer. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Durante a partida de futebol, uma das aranhas, que já está em um número absurdo na cidade, acaba entrando dentro do capacete de um dos atletas, que no caso acaba morrendo. E para piorar, o doutor estava ali e não pôde fazer nada por ele. Agora o Ross tem o apelido de Dr. Morte, porque todos que ele atende acabam morrendo. Não me diga. Anoitece e o Dr. Metcalf, que estava junto de sua esposa criticando os métodos de Ross, acaba sendo atacado por uma das aranhas e é lógico, acaba morrendo. No local, o Ross e o legista do condado são informados pela esposa que ele havia sido atacado por uma aranha. O legista custa acreditar que uma aranha poderia matar uma pessoa tão rápido. Agora o Ross é o médico da cidade e por enquanto tudo vai bem, até o momento do laudo médico de Metcalf, que é confuso e nada é descartado. Na delegacia, Ross faz o pedido de exumação dos corpos recentes, mas o xerife Lloyd tenta resistir ao pedido. Nessa época, o método de exumação era visto com um certo desrespeito pela população. Ross tem uma certa desconfiança que as mortes estão ligadas à mesma causa. Em busca de uma autoridade na causa, Ross chega até o nome do biólogo James Arterton, que é o maior especialista nessa área. Ambos conversam e Ross informa sobre a situação em Canaima e fica firmado então um parecer do biólogo. No dia da exumação, Arterton, que estava ocupado devido à nova espécie de aranha encontrada na América do Sul, envia seu assistente Chris Collin, que ao analisar os corpos percebe um padrão e solicita a presença de Arterton imediatamente. Na casa do técnico, o detetizador Gilbert é solicitado após um suposto ataque de aranha no banheiro enquanto sua filha tomava banho. Dentro do banheiro não há nada de errado. Já no quintal, sem saber o perigo que corre, ele encontra uma das aranhas e acaba matando-a. Com a equipe dentro da casa de Margaret, o objetivo é encontrar a aranha. Após uma busca incansável pelos 4 cantos da casa, ela é encontrada e capturada para análise. Com a chegada do Dr. Arterton, descobrem a ligação das mortes com a possível chegada do corpo de Melin. Ao analisar a aranha, descobrem o risco eminente que a cidade corre e a reprodução em massa das aranhas em uma forma similar à das abelhas, gerando soldados como os zangões. Gilbert, que chega informando sobre seu encontro com uma das aranhas na casa do técnico, acaba se juntando aos demais e todos juntos saem em busca do ninho da aranha. Um dos grupos se deslocam até a casa funerária do Irv, onde provavelmente o ninho está, mas no local o pior já havia acontecido. Irv e sua esposa já estavam mortos. Eles, que tinham como de costume assistir o programa preferido de TV juntos. Na clínica, o Dr. Arterton fica intrigado com as fotos capturadas por Molly no celeiro, onde verificam e acreditam que seja ali o ninho da aranha. Enquanto o xerife vai solicitar a ajuda dos demais, Arterton acaba fazendo uma grande besteira. Ok, acho que assim como eu, você botaria fogo logo em tudo, iria pra casa, assaria uma carne, beberia uma cervejinha e relaxava com os amigos, né? Não. Arterton, por outro lado, quer capturar a aranha e vai mexer com ela. Sem estar no mínimo preparado, ele encara uma aranha mortal e acaba morrendo. Como você é burro. Na funerária, Collins estuda minuciosamente os locais do ataque e chega a uma conclusão. O ninho está no celeiro de Ross, que ao chegar vai direto até sua casa em busca da sua família. E Gilbert até o celeiro e lá ele tem uma surpresa indigesta do professor comido. Na
casa está se iniciando uma infestação onde todos fogem até o andar de cima. Nessa brincadeira deve ter morrido aranha pra caramba. Se fosse nos dias de hoje, talvez nem fosse pro ar esse filme. O desespero é grande e Ross fica pra trás. Enquanto todos conseguem sair da casa, nisso surge Gilbert, todo equipado, exterminando as aranhas assassinas. Hasta la vista, baby. Ross, desequilibrado, acaba caindo no porão e lá ele encontra de fato o ninho. Agora é tudo ou nada, vida ou morte. Ross enfrenta seu trauma numa luta contra o que ele pensava ser a rainha. Ele acaba se dando bem e conseguindo derrotá-la rapidamente. Porém, não era a rainha, e sim um general. Não me diga! Ao ir tentar incendiar a bolsa de ovos com vinho, Ross é atacado pela temível aranha, e muito vinho é desperdiçado contra essa aranha mortal, até chegar o momento que ele usa a cuca jogando a aranha no fogo. Mas mesmo queimando, ela dá seu último suspiro e Ross impiedosamente a destrói junto do ninho. Caralho, o maluco é brabo. Longe de Canaima, não querendo mais saber de aranha, Ross desfruta do seu vinho junto de sua família em meio a um sismo de terremoto. Valeu e obrigado.